Oi, eu sou a Beatriz Durães e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aqui no título, é um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre a minha experiência estando em um relacionamento com uma pessoa mais velha. Eu já tenho alguns vídeos no canal onde eu falo sobre isso, principalmente os vídeos de perguntinhas que eu respondo do meu Instagram. Mas como eu recebo semanalmente diversas perguntas, muitas mensagens pedindo conselho, quando a pessoa me chama no Instagram e tipo assim, Bia, por favor me responde, eu queria muito conversar com você, eu queria tirar uma dúvida. 99,9% das vezes eu sei que é sobre esse assunto. E eu sempre fico, assim, meio que numa encruzilhada, gente, porque eu já falei aqui algumas vezes que são mensagens que eu até evito responder, porque eu acho que eu não tenho instrução pra isso. Eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma terapeuta, eu não tenho formação pra isso, pra ajudar vocês ou pra dar conselhos. Porém, eu sei que, querendo ou não, muitas pessoas me colocam nesse papel simplesmente por ter uma história parecida, semelhante, e enfim, querem aí uma luz. E eu já vou pedir logo no começo do vídeo que, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva. Aqui eu falo sim um pouquinho sobre relacionamento, mas eu também falo bastante sobre lifestyle, sobre viagens quando é possível, né, antes desse coronga aparecer, sobre beleza também, então já sabe, né, se inscreva aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria abordar aqui, o primeiro ponto, que é um assunto muito sério, eu vou enfatizar o muito sério, que é a questão da pedofilia. A pedofilia, ela é um crime e pra mim é inadmissível, não tem nem o que falar. Só que o que acontece? Muitas pessoas, pra nos atacar, pra nos mandar mensagens de ódio gratuito, enfim. Até teve uma foto nossa que viralizou em grupos do Facebook, onde tinham publicações sobre o nosso relacionamento e, assim, completamente deturpado, sabe? Tinham muitos comentários, tinha publicações com, tipo, 50 mil comentários, sabe? E muitos deles nos atacando, tinham alguns nos defendendo sim, porque, enfim, depois que eu comecei a expor aqui também, tem muitas pessoas que se identificam e simplesmente gostam da gente, ou mesmo que não se identifique com a nossa história, gosta da nossa energia, gosta daquilo que a gente passa e do nosso relacionamento, né? Mas, como eu comentei, tem muitos comentários de ódio e, dentre eles, várias pessoas usam a desculpa da pedofilia pra nos atacar. E como eu falei, pedofilia é um crime e é inadmissível. Quando eu conheci o meu marido, eu já tinha mais de 18 anos. É muito complicado e muito triste quando usam de um crime, de algo que é muito sério, levando dessa maneira pra distribuir ódio gratuito, pra tentar deslegitimar o nosso sentimento, o nosso amor e o nosso relacionamento. Como eu falei, é um assunto sério e é assim que deve ser levado quando é o caso de um crime. E quando você coloca em um relacionamento onde esse crime não acontece, você só tá tirando o foco de casos reais em que devem ter visibilidade. Então, essa é a primeira questão que eu quero deixar bem claro aqui. Já chegaram mensagens pra mim de, tipo, meninas de 15 anos de idade e eu fico mal até quando eu leio esse tipo de coisa, porque, como eu falei, né, não sou terapeuta e eu não sei como reagir a isso. E isso pra mim é uma questão muito séria. Então, eu nunca vou aceitar ou vou, incentivar alguém a ir atrás disso. Entende? Eu mesma, quando tinha 15 anos, eu amava brincar de boneca. Tipo, eu fui dar o meu primeiro beijo quando eu tinha quase 17 anos. Eu fui a última das minhas amigas a fazer isso. Eu nunca achei que eu deveria crescer rápido. Eu sempre fui muito tranquila. Não me importava se as outras pessoas achassem que eu tinha que namorar, ou enfim, porque o que as outras pessoas pensam não diz sobre quem eu sou, né? E nas coisas que eu acredito. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. O segundo ponto, que pra mim também é muito importante nesse vídeo, é que eu sei que eu recebo alguns comentários de pessoas que eu entendo que tem carinho por nós e que, enfim, gostam do meu conteúdo, e em uma maneira de nos defender dos hates que acontecem aqui, usam o seguinte discurso: ah, mas você tá certa, muito melhor você ficar com uma pessoa mais velha que te trata bem do que ficar com esses novinhos aí que não vale nada, que só vai trair, vai fazer isso ou aquilo. Mas generalizando que a idade
verdade tem a ver com o caráter da pessoa, com a responsabilidade, tá? E sim, gente, óbvio que é melhor você estar com uma pessoa que te trata bem, melhor não, né? Eu acho que é o mínimo pra você estar ali num relacionamento saudável, né? Que é o que eu sempre procurei, independente da pessoa. Só que eu não vou dizer que eu concordo com esse tipo de comentário, talvez eu já até tenha curtido, viu? Aqui, porque como eu falei, eu sei que muitas pessoas escrevem isso de uma maneira a trazer, sei lá, um acalento, a concordar com algumas coisas que eu tô falando. Mas se eu dissesse que eu concordo que todo novinho não presta ou que é ruim, eu estaria generalizando pela idade. E isso é o principal ponto que eu viso das pessoas não fazerem, julgar, enfim, pela aparência ou pela idade, pela sexualidade dela ou pelas características físicas dela. E a gente falar isso e propagar esse discurso, nós apenas estaríamos fazendo o mesmo, né? Não, eu não acho que nenhum novinho presta, enfim, que todos os caras mais velhos são maravilhosos, porque não são. Eu conheço vários que, misericórdia, jamais gostaria que nenhuma amiga minha se envolvesse, porque eu sei que não prestam mesmo. Então eu realmente acredito que a idade não tenha a ver com essa questão. E é muito comum as pessoas usarem aquele discurso de que, mas as mulheres amadurecem mais rápido, é por isso que você tem que ficar com uma pessoa mais velha. E eu já usei esse discurso quando eu era mais nova, porque eu vou ser bem sincera, tipo, como eu falei, eu nunca tive pressa em amadurecer nessa questão de ter um namorado, tanto que o Felipe foi sim o meu primeiro namorado, eu já falei aqui pra vocês, mas eu nunca tive pressa nesse quesito, sabe? Só que eu acabava reproduzindo esse mesmo discurso. Eu olhava pros meninos da minha sala e eu falava, gente, não é possível, olha as coisas que eles falam, sabe? É sério mesmo isso? E aí eu comecei a pesquisar e eu, assim, acreditava super que a ciência explicaria que os homens, eles são um pouquinho mais atrasados que as mulheres. Só que na realidade, isso é uma construção social, porque desde criança, as meninas são levadas a pensar nisso e os meninos, são só meninos, né? As meninas a gente dá o que de brinquedo pra elas? Brinquedos de culinária e Barbie e ter um filho, todas coisas que empregam muita responsabilidade. Enquanto os brinquedos dos meninos é levado mais tipo, não que não tenha responsabilidade, até mesmo porque eles brincam com armas e coisas bem sérias, mas a gente sabe o jeito que as meninas são criadas e o jeito que os meninos são criados, né? E sim, isso é um problema. Bom, dito tudo isso, agora vamos entrar ali nas partes que vocês mais me perguntam. Considerando que você já seja uma pessoa maior de idade, tá bom? E que essa pessoa por quem você está interessada não é uma pessoa casada. Isso também é um tópico que acaba surgindo aqui. Eu não acho certo, de maneira alguma, a mulher sempre levar a culpa. Sempre quando tem um caso, né, de houve uma traição, aí é sempre a amante a culpada e o sem vergonha lá quase que passa ileso, né? Eu não acho isso certo, mas eu também, como mulher, eu jamais desejaria, como mulher e como ser humano, pra outra pessoa que eu não gostaria pra mim. Então eu nunca conseguiria me envolver com um homem casado. Inclusive, isso já foi tópico, essa parte que eu falo, já falei aqui algumas vezes no canal, que eu acho muito louco, que quando as pessoas comentam sobre a nossa vida, eles comentam com uma certeza tão grande, e são pessoas que eu nunca vi na minha frente. E eu já vi diversos comentários no Twitter e no Facebook também, tanto que por isso que eu larguei o Twitter, porque eu acredito que é uma rede social muito tóxica mesmo. Eu não sei, as pessoas lá parece que criam assim uma confiança tão grande em destilar ódio que é louco, mas enfim, as pessoas afirmando que eu não gostava de expor tanto meu relacionamento, porque quando eu e o Felipe começamos a namorar, ele era casado, coisa que nunca aconteceu. Primeiro que o Felipe só foi casado, real, oficial, uma vez na vida, que foi comigo. Sim, ele teve outros relacionamentos que eu considero casamento, apesar de não ter sido ali no papel, porque foram relacionamentos de anos, e pra mim a parte principal do casamento nem é a cerimônia, nem é a festa, é a parceria que o casal tem, é realmente o relacionamento. E teve filhos e tudo mais, nunca escondi isso de ninguém, inclusive meus enteados já apareceram aqui no canal. Mas não, gente, o Felipe não era casado, ele era solteiro, livre, desimpedido, assim como eu. Então, quando geralmente mulheres, né, que me procuram, mas já teve caso de homens também, pra pedir dicas, enfim, pedir opinião e tal, às vezes surge esse tipo de coisa, mas eu tô apaixonada por uma pessoa casada e tal. E como eu falei, eu não acho certo a mulher sempre levar a culpa, mas eu jamais me envolveria com alguém sabendo que aquela pessoa tem um outro relacionamento. Então, a partir daqui, eu vou contar pra vocês como que eu faço pra lidar com, enfim, o ódio
das pessoas, porque infelizmente é isso que acontece quando você tá em um relacionamento que foge um pouquinho ali dos padrões da sociedade, tá bom? Então a primeira coisa que sempre me perguntam e que sempre assim tem muito medo, tipo assim, nossa, tô apaixonada por uma pessoa, mas eu não sei como conversar com a minha mãe, eu não sei como conversar com os meus amigos. E talvez por me verem, né, como uma pessoa de fora e por já estar num relacionamento com uma diferença de idade, se sentem à vontade de desabafar comigo, né? E eu entendo, quando eu fui conversar com a minha mãe, eu também fiquei muito nervosa, porque ela sempre foi a pessoa que eu mais admirei na vida. Minha mãe é uma mulher incrível, maravilhosa, uma fada. Ela sempre foi uma mulher muito forte, muito guerreira, então eu sempre admirei demais ela. E como eu comentei, né, o Felipe foi meu primeiro namorado. Então sim, eu fiquei bem nervosa, né, pra contar pra ela, porque tem essa coisa do preconceito, eu não sabia como que ela iria reagir. Nós já estávamos saindo, mas eu não havia contado ainda, enfim, questões da idade dele e tal. E quando eu fui conversar com ela, gente, eu tava tão nervosa, eu chorava tanto que minha mãe, tudo passou pela cabeça dela. Tudo que vocês imaginarem passou pela cabeça dela que podia acontecer comigo. Então, acho que quando eu contei, ela ficou até que aliviada, porque ela deve ter imaginado coisa bem pior, né? Se bem que pra mim isso não é ruim, mas enfim, pior. E sim, a princípio ela ficou receosa, porque ela não conhecia ele, não sabia como ele era. Então, ela ficou preocupada, mas a partir do momento que eu contei pra minha mãe e ela aceitou, e como eu disse, a minha mãe era a pessoa que eu sempre mais admirei no mundo e que mais importava pra mim mesmo, e importa, na hora eu já fiquei muito tranquila e muito confiante. Então eu pensei assim, se a minha mãe, que é a minha mãe, ela me aceitou, gente, por que eu vou ter vergonha, né? Ou por que eu vou ter medo? Então, a partir do dia que eu contei pra ela, a gente logo, acho que umas 2 semanas depois, marcamos, né, pra eles se conhecerem. Então ele foi lá na casa da minha mãe, ela fez uma janta, ela tava hiper nervosa e ela cozinha muito bem, né? Ela cozinhou tudo que vocês possam imaginar. E ela ama agradar os genros dela, em geral. Mas, enfim, pra conhecer o Felipe, ela estava bem nervosa, assim. Eu lembro que ela fez peixe, ela fez massa, ela fez carne, ela fez tudo. E o Felipe também tava muito nervoso. E ele não conseguia comer. Imaginem só. Mas desde o início eles se deram muito bem. E uma das coisas, assim, eu fico até emocionada de falar, que sempre eu mais admirei no Felipe, e até o motivo pelo qual eu me apaixonei por ele, eu via muito da minha mãe nele. Porque ele também é uma pessoa muito batalhadora, muito guerreira, mas ele tem um coração muito bom, assim como a minha mãe. Então ela é uma pessoa, o Felipe fala isso, que ela vive de doação. Tipo, ela não vive pra ela vive pros outros. Ela sempre tá pensando nas outras pessoas e sempre fazendo pros outros. Claro que isso demais é ruim pra ela mesma, mas eu sempre via isso nele, o que eu mais admirava na minha mãe. Então, desde o começo, eles se deram muito bem. Ele também, no mesmo dia, conheceu as minhas irmãs, meu pai, nossa, conheceu todo mundo. A família inteira tava lá. Até a minha tia, tava todo mundo curioso. Imagina, né? Beatriz nunca tinha namorado na vida. Porque assim, vocês ficam preocupados com o que os outros vão achar. Meu amor, você pode ser tudo. Seguir o padrãozinho ali, ó. De cabo a rabo, sempre vão falar alguma coisa de você. Eu era uma boa filha, não vou falar uma ótima, eu sempre fui uma boa filha. Eu saía, mas eu sempre obedecia a minha mãe, não fazia coisa escondida dela. A gente sempre teve uma relação muito boa, sempre conversamos muito bem. Então, na escola eu era ok também, não tinha o que falar de mim. Aí, como eu não tinha um namorado, na época que eles acreditavam que era pra eu ter um namorado, falavam que eu era lésbica, como se isso fosse algo negativo, né? Coisa que não é. Mas, enfim, aí tava todo mundo curioso pra conhecer o namorado, finalmente o namorado da Beatriz. Então, nesse dia, eles se conheceram e, enfim, ficaram conversando um tempão. E logo foram se conhecendo mais e mais e se dando bem. E pra conhecer minha sogra também, eu estava bem nervosa, não vou negar. A gente fez um churrasco lá no sul, no apartamento do Felipe, porque, né, gaúchos, churrasco sempre. E no mesmo dia eu conheci ela, uma das minhas cunhadas e o marido dela, né, então meu cunhado. E foi bem gostoso, eu ajudei ali na cozinha, a gente conversou, bebemos uns drinks. E, enfim, deu tudo certo. E a cada momento que foi passando, eu acho que a gente conseguiu melhorando a nossa relação, né? E outra coisa que vocês sempre me perguntam bastante, inclusive alguns dias atrás,
atrás, coloquei uma caixinha lá no Instagram pros meus seguidores mandarem perguntas, né? Na verdade eram suposições. Enfim, aí nessa suposição tinha uma que era sobre eu ter perdido amigos, né? Depois que eu comecei a namorar com o Felipe e tal. E eu disse que não, eu não perdi nenhum amigo, porque eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimos amigos. Inclusive eu falei lá que eu era antissocial e as pessoas não entenderam muito bem. O que acontece? Eu sou uma pessoa de comunicação fácil, eu sou bem comunicativa. Se eu chegar numa mesa onde eu não conheço as pessoas, eu vou conseguir sim me comunicar, conversar. Eu não trato ninguém mal, tá? Porém, para fazer amizades, porque pra mim, gente, amigo é uma palavra muito forte, não é como você ser um colega, tá? Então, pra mim fazer amizade não é tão fácil assim. Eu não sou uma pessoa tão aberta para fazer amizades, entendeu? Talvez porque eu já tenha, né, me dado mal, talvez, não sei. Mas eu sou mais assim, do tipo, Não, eu já tenho amigos suficientes, eu já tenho os meus amigos aqui. a minha última amiga que eu fiz, há pouco tempo, que eu conheci depois que nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos, a Jéssica, a gente só conseguiu, tipo, ter uma amizade porque a gente é muito, muito parecida. E aí foi, tipo, inevitável, porque a gente dá muito bem. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que, tipo assim, ai, vamos sair, vamos fazer tal coisa. Eu fico meio, que preguiça, que preguiça. Mas aí quando eu vou, eu converso bem, entendeu? Por que que tem a ver com o que eu tô falando aqui? Como já é difícil fazer amigos, eu tenho um grupo mais seletinho, eu não perdi nenhum amigo. Porque eu não teria dentre os meus amigos uma pessoa preconceituosa que deixaria a minha amizade de lado por conta do meu relacionamento, sabe? Não faz sentido pra mim. Se fosse um relacionamento abusivo, em que a pessoa tá ali me avisando e tá comentando sobre, falando, olha, abre o olho e tal, ou aqueles namorados, né, que abusivos, enfim, namorado ou namorada também, que não quer que o cônjuge tenha um relacionamento com nenhuma outra pessoa de amizade e tal, ok. Agora, por preconceito, sabe? Não entra assim na minha cabeça isso. Então, a partir do momento que eu fui conversar com os meus amigos, eu sabia por que eles eram meus amigos, por que eles estavam ali naquela posição. Porque são pessoas que eu confio, sabe? São pessoas que não têm esse tipo de preconceito. E óbvio, tem muito a melhorar, assim como eu, né? Obviamente, desconstruir diversos preconceitos, mas não são tão atrasados nessa questão, entendem? Tem muito esse estereótipo, né? De, o homem mais velho, nossa, ele não quer fazer nada, ele não quer sair, que preguiça. Eu que sou essa da relação, gente. O Felipe tem 10 vezes mais pique do que eu, sério, muito mais. Nos meus stories eu mostro, ele corta grama, ele surfa, ele cozinha, faz tudo no mesmo dia, sabe? Não que eu não faça coisas, mas ele tem bem mais pique de tipo, de sair, de andar de bicicleta, de correr. Ele faz exercício todo dia. Eu fiz caminhada 2 vezes desde que eu cheguei aqui, ou seja, 2 meses. Então assim, ele tem bem mais pique do que eu. Quando a gente saía, eu ia pra alguma festa e tal, eu que sempre pedi pra ir embora, nunca o Felipe, entendeu? Então meus amigos amam o Felipe, né? Eu acho mais até do que eu. Amam mais o Felipe do que me amam, né? Não sei. Mas é bem assim, gente. Então não perdi nenhum amigo por conta do meu relacionamento, né? E essa é uma questão que eu sei que as pessoas ficam um pouco apreensivas, mas é o que eu falo. Se a pessoa te conhece, ela sabe do seu coração, e se ela é teu amigo, e ainda assim ela ficar te julgando pelo seu relacionamento, eu acho que cabe a você pensar, peraí, é essa pessoa que eu quero ter do meu lado, que eu quero ter amizade? Então se sinta feliz, porque então não era teu amigo. As minhas amigas, por mais que elas não entendessem 100% ali o que eu tava passando, elas me conhecem. Elas sempre me conheceram, elas sabem quem eu sou. Bom, agora vamos para a questão da sociedade, né? Do preconceito ali no dia a dia e tal. Eu tenho medo porque eu não sei como eu vou lidar com isso. E eu vou te falar, não é fácil, tá? Igual eu tô falando aqui, você nunca vai agradar, mas querendo ou não, a gente quer ser aceito, a gente quer agradar, isso faz parte do ser humano, né? Diariamente, que acontece no meu caso, porque enfim, tô exposta na internet, então mesmo nessa época de isolamento, mesmo que eu não saia, diariamente eu recebo hate e pessoas preconceituosas falando sobre a minha vida, como se tivessem total conhecimento sobre ela, quando na realidade não sabem da missa 1/5, não é nem 1/3, tá? Enfim, quando a gente sai na rua, acontecem sim, pessoas olham. Eu recebo muitas mensagens, tipo assim, perguntam se é meu pai, ou sei lá, e a pessoa fica muito sem graça e tal. E sim, é chato, é muito chato isso no início. Ao mesmo tempo, eu também entendo que não é algo comum, né? Como eu falei, foge do padrão, então querendo ou não, a sociedade, ela é assim, ela é preconceituosa. E eu vou fazer o que em relação a isso? Eu vou deixar que a infelicidade dessas pessoas afetem a minha felicidade?
Não. Eu tenho vergonha do meu relacionamento? Não, de maneira alguma. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho da pessoa que tá ao meu lado. Eu tenho orgulho do que a gente construiu, do que estamos construindo. Então, eu não tenho vergonha. Então, quando a gente sai, a gente vai pra algum lugar e as pessoas olham, ou encaram, ou enfim, apontam que já aconteceu, ou sei lá, né? Em vídeo mesmo, vocês sempre comentam: nossa, em tal minuto a pessoa olhando. E eu nem presto, assim, atenção nisso em vídeo, né? Mas vocês que me assistem, vocês conseguem observar muito isso. E o que eu faço, geralmente, quando eu vejo alguém, tipo, igual eu já falei num vídeo, né? Exorcista, porque vira a cabeça 360 graus pra cuidar da vida dos outros, né? Então, quando eu vejo que alguém tá encarando, eu encaro também. Se me encarar, eu vou encarar também, porque eu falei, eu não tenho do que me envergonhar. Então, tipo assim, o que você está olhando? Em 100% das vezes que já aconteceram isso, a pessoa fica muito sem graça. Então, assim, você tem duas escolhas. Ou você fica sem graça com aquela situação, que não é o meu caso, porque, como eu falei, eu não tenho do que me envergonhar. Ou você deixa a outra pessoa sem graça, pra ela se tocar que aquilo que ela tá fazendo não é legal. Então, assim, às vezes, encarar, você nem precisa olhar com uma cara feia, dependendo do jeito que a pessoa te olha, tá? Às vezes é só uma curiosidade mesmo, você pode sorrir, tipo assim, é isso mesmo, querida. Mas você também pode olhar com uma cara feia, dependendo de como for a situação. Enfim, você que vai decidir. E quando é uma pergunta, igual a questão que eu falei, do pai. Ele é seu pai? Não, é meu marido. Aí a pessoa que sempre vai ficar sem graça. E eu não vou falar que isso não afeta, ou enfim. Óbvio que vai afetar, sabe? Óbvio que vai fazer você se sentir mal ali por um momento. Mas igual eu falei, não é fácil. E se você decide assumir isso, você tem que escolher. Eu vou deixar isso me torturar? E agora, eu já acho que eu não percebo muito quando acontece isso e vou agindo aí naturalmente. Mas quando a pessoa quer debochar de mim, bicho, eu sou 2 vezes mais debochada. Pois você que não tente. A partir desse hate da sociedade, já entra na questão da internet, né? Como eu falei, o Twitter e outras redes sociais aí acabam dando muita voz às pessoas, acabam dando muita coragem para as pessoas de destilar o ódio. E eu não tô falando sobre comentários negativos. Eu recebo comentários negativos aqui nos meus vídeos que são comentários super ok. E, enfim, estão falando, melhora o áudio, ou melhora a iluminação, ou qualquer outra coisa. Agora, quando a pessoa ela vem simplesmente destilar um ódio gratuito, é completamente diferente, gente. É completamente diferente. E tem gente que fala assim, mas você tá exposta. Não, meu amor. Eu tô aqui fazendo um trabalho. Se você não gosta desse trabalho, tudo bem, você não é obrigada a gostar. E se você viu algum ponto que eu possa melhorar, tal, ok você comentar aqui. Agora, você falar sobre uma questão que é o meu relacionamento, algo pessoal, pra vir me atacar, eu não sou um saco de pancadas. Eu sou uma pessoa pública, mas eu não sou um saco de pancadas e eu não sou obrigada a ficar aturando isso, entendeu? Como eu falei, acontece e eu que escolhi, né, acabar expondo minha vida, querendo ou não expor o meu relacionamento, não tanto quanto as pessoas gostariam, eu sei, vocês vêm pedindo mais vídeos com o Felipe, mais e mais, só que a gente tem que respeitar, né, esse canal é meu, ele não escolheu isso pra vida dele, ele aceitou, se ele não tiver um dia bom, se ele não quiser fazer, eu respeito completamente, porque, enfim, é o direito dele, né, não posso obrigar ele a aparecer aqui no canal, mas querendo ou não, eu acabo expondo sim, né? E conforme o canal vai subindo e conforme eu vou ganhando mais inscritos e mais pessoas que gostam da gente, sempre vão ter aquelas pessoas que estão aqui simplesmente para destilar o ódio e perder o precioso tempo de vida delas com isso, que é algo que eu nunca vou conseguir entender, de verdade. Isso eu nunca vou conseguir entender. Porque assim, se eu não gosto de alguma coisa, eu não gosto de alguém, eu não gosto de um conteúdo, eu simplesmente não consumo. Já tiveram, sim, vários digitais influencers que em determinado tempo da minha vida eu amava e depois de um tempo as ideias, as ideologias não batiam mais. Eu ia lá na página daquela pessoa, ou na DM daquela pessoa, ridícula, porque você mudou, você não é mais isso, não sei o que lá. Não, eu simplesmente paro de acompanhar, entendeu? Porque é tudo que você emana pro universo, você recebe de volta. Então, quando eu vejo essas pessoas que dedicam muito tempo da vida delas a isso, eu já senti raiva, mas hoje eu sinto muito mais pena do que raiva. Porque ela poderia estar fazendo algo tão incrível, algo tão melhor pra
ela, sabe? Ela poderia estar usando aquele tempo pra fazer um curso, ou nem que ela não fosse produzir nada, mas simplesmente assistir algo que ela gostasse. Mas não, ela prefere ficar ali assistindo algo simplesmente pra falar mal e perder o tempo com aquilo. Então tem gente que cria fake, como eu falei, faz publicação de Facebook, compartilha aí em tantas coisas, sabe? Que esse tempo ela poderia estar usando pra algo tão melhor. O que eu vou sentir dessa pessoa? Ela deve ser muito infeliz. E eu só desejo que sejam felizes, né? Na vida delas, e que a felicidade não dependa da tristeza da outra pessoa. Porque quando a pessoa ela é feliz, ela é plena, ela é completa, ela não precisa perder o tempo dela julgando a vida do outro, enfim, fazendo publicações gigantescas ali pra destilar o ódio na vida alheia. Como eu já tinha falado aqui, comentar sobre a vida dos outros, dizer que eu não faço, estaria mentindo. É óbvio que às vezes acontece alguma coisa, acontece algum babado, minha amiga me manda, eu falo, nossa amiga, tal, dou minha opinião. Entre amigas ali. Agora, fazer uma publicação, fazer um fake, ficar comentando no Instagram ou nas redes da pessoa, não, gente, não dá. É muito louco porque, como eu falei, né, tudo que foge ali do padrão as pessoas vão falar. E eu entendo que eu sou uma pessoa ainda, tirando o meu relacionamento, eu sou muito padrãozinho, né, e muito clichê também, porque eu gosto de coisas mais femininas, então eu acabo tendo certos privilégios por conta disso. Mas esses dias eu fiz um story lá no meu Instagram que assim fez muito sucesso, e era onde eu falava sobre você não precisar mudar quem você é pra estar num relacionamento, independente de como fosse o relacionamento. Como, quando eu digo, é tipo assim, ou com uma pessoa mais velha, ou enfim, com uma pessoa da mesma com idade parecida, ou um relacionamento homoafetivo, enfim, eu digo um relacionamento saudável, tá? Pra deixar isso bem claro. Porque isso faz parte, sim, de um relacionamento saudável. Uma coisa que alguns hates me mandavam era, tipo, mensagens do tipo, ah, mas é claro que as pessoas vão olhar. Você se veste como uma criança. Você gosta de coisas da Disney. Me falaram até uma vez assim. O Roberto Justus e a esposa dele também têm uma grande diferença de idade. Mas ninguém fala nada porque ela se porta como uma mulher, não como uma criança. E assim, duvido que ninguém fale nada. Com certeza eles já receberam algum hate em relação a isso. E se ela se porta, na sua opinião, como uma mulher madura, né? Como haviam me escrito, que bom pra ela. Mas eu jamais vou mudar quem eu sou ou o que eu gosto por conta de macho, muito menos por conta do que a sociedade acha, porque como eu falei, você pode seguir todo o protocolo, ainda vão falar de você, sempre vão encontrar alguma coisa pra falar de você. Então sim, eu gosto de me vestir mulherão, gosto de às vezes colocar um vestido mais apertado, usar um batom vermelho como eu estou usando agora, mas ao mesmo tempo, eu não vou deixar minha essência de lado, jamais, porque eu estaria agradando as outras pessoas, mas eu não estaria me agradando, e eu seria uma pessoa infeliz, assim como você que perde tempo pra falar sobre a minha vida. Então, nesse story em questão que eu comentei aqui agora, era um dia que eu tava usando um moletomzinho que eu tenho da Barbie, que inclusive é lindo. A minha bolsa que eu mostrei no meu vídeo de bolsas, vou deixar aqui nos cards, da Gucci, que eu falo que é bolsa de sereia, porque ela é toda meio metalizada, perolada, e um tênis de lacinho. E aí eu tava comentando sobre quando a gente começou a namorar, as pessoas focarem muito nisso, que agora você vai ter que mudar o seu jeito de se vestir, o seu jeito de ser. E cara, não entra nessa, por favor. Escuta o que eu tô te falando. É óbvio que desde que a gente começou a namorar, eu evoluí. Enfim, a gente vai mudando o nosso estilo. Mas foi uma evolução pessoal minha e não por conta da minha relação. Eu continuo sendo belieber. Eu continuo amando rosa, como vocês podem ver nesse meu escritório lindo. Eu continuo amando frufrus e coisas, enfim, que algumas pessoas veem como mais infantil. Mas a sua maturidade tá nas suas ações, tá nas suas atitudes, tá no seu caráter. Não é a roupa que você vai usar que vai definir quem você é. Não se perca, sabe? Outra coisa que me mandam muito é perguntando, nossa, eu tô apaixonada por uma pessoa mais velha, como que eu faço para seduzir? Não é seduzir, não sei a palavra, esqueci. Me aproximar, enfim, vamos usar seduzir. E isso é muito louco pra mim, porque, né, essa seria a minha resposta principal. Seja você mesma. Porque se for pra pessoa gostar de você, que seja pelo que você é, meu amor. Por favor, sabe, não mude quem você é pra agradar outra pessoa. E, sinceramente,
sinceramente, dicas para sedução eu não faço ideia. Porque o Felipe, que ele sempre falou que ele gostou muito de mim, é por esse meu jeitinho, sabe? Porque eu sou divertida, porque eu sou alto astral, porque ele diz que eu sou muito persistente, então quando eu quero alguma coisa eu vou atrás e eu luto. E eu acho que é sobre isso que um relacionamento deve ser, sabe? Sobre ter alguém do seu lado que você tem orgulho, e isso com certeza eu tenho. E muito do meu marido. Orgulho da pessoa que ele é, orgulho do profissional que ele é, orgulho do pai que ele é, do filho que ele é e do marido que ele é. E com certeza a gente não conseguiria ter um relacionamento saudável se eu tivesse feito um tipo, ou enfim, mentido quem eu fosse pra ele, sabe? Eu acho que a gente não consegue sustentar uma fachada, assim, por algum tempo. Em breve a gente já vai fazer, esse mês, 4 anos juntos. E sim, quando a gente começou a namorar, disseram que não duraríamos 3 meses. E ó, aqui estamos nós, meu amor. Eu prometo que a gente já tá acabando, mas tem mais 2 questões que eu acho muito importante tratar aqui nesse vídeo. Uma vez, eu já desabafei lá no Instagram sobre isso, que eu falava como os homens, eles são endeusados por fazerem coisas que uma mulher comum faria. Então, se ele tá cozinhando, ai meu Deus, ele é um marido maravilhoso. Se ele faz o mínimo que é cuidar dos filhos, ele é endeusado como um pai maravilhoso. E, enfim, sendo que era o mínimo que ele deveria fazer, sabe? Cuidar da casa e etc. E me incomoda muito quando eu mostro o Felipe fazendo algum serviço doméstico e as pessoas falam, nossa, como ele te ajuda. E não, meu amor, ele não me ajuda, porque ele não tá fazendo mais que a obrigação dele. Se ele sujou, assim como eu, ele limpa. Se ele come, assim como eu, ele cozinha. Óbvio que tem certos serviços que, tipo, ele gosta mais e, enfim, a gente divide, mas é essa questão, é dividir e é a obrigação dos dois. Então, às vezes eu recebo do tipo, ai, mas é uma geração diferente, tem um pensamento diferente, tem muito machismo enraizado, enfim, questões que eu acabo falando lá no Instagram, as pessoas me perguntam. E eu vou confessar que a maioria das discussões que nós tivemos até hoje foi em relação a isso. Porque, como eu falei, o Felipe é uma pessoa que faz, sim, o trabalho dele, a parte dele aqui em casa, e ele sempre tratou as mulheres com respeito, e não apenas as mulheres com quem ele tem algum afeto, então, tipo, mãe, filha, irmãs, e não apenas essas mulheres que ele tem afeto, mas as mulheres em geral. Porém, ainda assim, quando a gente se conheceu, e assim como eu, e assim como muitas pessoas que eu conheço, ainda tem muito machismo enraizado. E eu mesma estou em processo, acredito que eterno, de desconstrução, porque eu só vou parar de evoluir quando eu morrer, assim espero eu, entendeu? E às vezes quando eu falava isso pra ele, ou de certas brincadeirinhas que a gente sabe que não são brincadeiras, ele não entendia, e ele, enfim, ficava bravo, e a gente acabava discutindo, nunca briga, né? Mas discussões sim aconteciam e demorou um tempo pra ele entender, mas eu sempre deixei muito claro pra ele que essa é uma questão muito importante pra mim. Então, comentários que fossem racistas, gordofóbicos, machistas, homofóbicos, nunca seriam aceitos. Como eu falei, existe a pessoa que é aquilo e a pessoa que acaba reproduzindo por, como é que fala? Sistêmico, né? É a reprodução que tá ali enraizada. Todos são. Na verdade, todos são. Mas a gente sabe da diferença da pessoa que tem a maldade de fazer aquilo e a pessoa que simplesmente faz porque não sabe que aquilo é ruim e que aquilo parece só uma brincadeirinha, mas não é uma brincadeirinha. Aquilo é a base de toda uma pirâmide que sustenta ali o topo, que é tudo que eu mais abomino. Então eu sempre deixei isso muito claro pra ele, até mesmo porque nós queremos ter filho, nós queremos um futuro juntos. E pra nós criarmos, né, meninos e meninas, enfim, seres humanos, a gente precisa ter essas questões muito bem alinhadas. Eu tive que trabalhar muito isso, mas igual eu falei, eu mesma tô em processo de desconstrução, eu mesma preciso aprender muito. Então eu entendo sim que ele é de uma geração diferente e que na época dele várias coisas que hoje em dia não são aceitas eram, mas isso pra mim não é desculpa para que a pessoa não mude, tá? E sim, o Felipe já evoluiu muito desde que a gente começou a nossa relação, ele mesmo fala isso, ele fala que ele sempre tá aprendendo isso e hoje em dia ele fala, eu aprendi que quando é o assunto eu tenho que ficar quieto e ouvir, quando é o assunto machismo, né, essa questão. Do mesmo jeito, quando alguém fala, Bia, tal frase que você falou foi racista, nossa, me desculpa, você pode me explicar isso? É essa relação que a gente deve ter. E assim como o Felipe aprende nessas questões comigo, eu também aprendo muito com ele, eu acho que é sobre isso o relacionamento, sabe, é uma parceria. Como eu falei, eu acho ele uma pessoa incrível, inteligentíssima, né, ele é um puta cara de negócio aí, então ele acaba me ensinando muito, muito mesmo.
mesmo, diariamente. Tudo com diálogo e, enfim, como eu falei, ainda tenho muito a desconstruir. E ele também, né, como pessoa, como seres humanos que nós somos. E estamos aí nessa sociedade doentia e acabamos absorvendo um pouco dela, querendo ou não. E bom, pra gente finalizar esse vídeo, a última questão que eu queria abordar aqui é sobre a idealização de casais perfeitos. Eu também recebo muito sobre isso. E como eu já comentei aqui, talvez eu tenha curtido, talvez não, certeza. Eu já curti vários comentários do tipo, vocês são perfeitos, eu me inspiro muito em vocês. Porque eu sei que é uma maneira, enfim, das pessoas demonstrarem carinho ali. Mas isso me deixa bem preocupada. Isso porque não existe nenhum relacionamento perfeito, não existe vida perfeita, não existe pessoa perfeita no mundo. E é muito complicado quando você se baseia e se inspira no relacionamento de outra pessoa, principalmente por uma telinha, sabe? Vocês não acompanham nem 10% da minha vida. Muito, muito pouco. Então eu já comentei sobre essa analogia que tem, né? Do iceberg. Então a pontinha do iceberg é o que a gente mostra nas redes sociais. E é óbvio que a gente sempre vai mostrar o que a gente tem de melhor. Porque, enfim, faz parte do ser humano, né? A gente quer compartilhar coisas positivas. Eu gosto de deixar o dia das pessoas melhores, mesmo que seja com uma coisa boba, né? Que pareça boba, mas enfim, só de fazer uma leve diferença já é algo grande. Só que é uma parcela muito, muito, muito pequena da nossa vida que a gente compartilha. Então, não baseie tudo da sua vida em relacionamentos. Esse período de isolamento social, eu acredito que acabou nos mostrando mais isso, porque, enfim, né? Com o isolamento as pessoas tiveram que conviver mais ali e alguns relacionamentos se romperam. Tem um relacionamento também do Whindersson com a Luísa, que eu lembro que ele respondeu um comentário do tipo, né? Vocês me prometeram ele, eu não prometi nada. E a gente acaba idealizando e achando que aquele casal é incrível, é maravilhoso, e não que eles não fossem, porque no momento em que durou, as pessoas têm essa mania de dizer, tal relacionamento não deu certo. Eu sou do tipo de pessoa que pensa assim, durou tanto tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. Durante aquele tempo deu certo. Então não é que não tenha dado certo, deu certo durante um tempo. A partir do momento que já não tava mais legal pros dois, ou enfim, pra uma das partes, tá tudo ok. O ruim é você ficar num relacionamento que não tá legal, um relacionamento que tá tóxico, um relacionamento que tá abusivo, ou que você simplesmente não está se sentindo feliz nele, simplesmente pra, enfim, manter uma fachada, manter uma imagem. Isso que eu não acho legal. Então, essa era a ideia que eu queria passar pra vocês, essa era a mensagem. Não idealizarem e não acharem que, nossa, também o nosso relacionamento é perfeito. Não é, porque não existe relacionamento perfeito. Nós somos sim um casal muito feliz, um casal que tem muito amor, um casal que tem muita parceria, e como eu falei, eu tenho muita admiração. O Felipe, ele é uma pessoa que me impulsiona, ele me coloca pra cima e eu amo demais esse homem. Ai, gente, eu amo demais, de verdade. Bom, gente, então é isso. Talvez eu tenha falado muito, talvez. Mas eu precisava muito fazer esse vídeo, porque agora eu sei que vai ser bem mais simples pra mim. Quando eu receber esse tipo de mensagem, eu só envio esse vídeo e tá tudo certo. E, enfim, como eu já disse mais cedo aqui, eu não sou psicóloga nem terapeuta e você não precisa levar 100% do que eu falei aqui pra sua vida. Mas eu espero que de alguma maneira eu tenha te ajudado, ou simplesmente feito você abrir um pouquinho a cabeça e sair ali do seu padrãozinho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já sabem, né? Deixa aquele like, comenta aqui embaixo se você já sofreu algum tipo de preconceito em relação aos seus relacionamentos e, enfim, como você faz pra lidar com isso, que eu tenho certeza que as pessoas que me seguem também vão gostar de ler e de trocar esse tipo de ajuda, de informação, de conselho, não sei, gente, é isso aí. Muito obrigada por assistirem até aqui. Grande beijo e até mais!